Eu acho bem interessante ouvir esse seu relato, né? Porque a gente percebe que a crise sanitária que a gente está vivendo hoje em dia nada mais é do que um reflexo das relações ocidentais, hegemônicas que a gente estabelece com o meio ambiente, né? Então, a nossa relação de exploração possibilita essa transmissão de vírus, né, entre animais e humanos, que acaba gerando uma pandemia, né, em proporções nunca antes vistas. E esse conceito, né, de relacionar o meio ambiente com a saúde humana, ele é relativamente recente, né, na academia, né? Aqui no Extensão Natural a gente adotou o termo saúde planetária, que se refere a um campo de pesquisa e atuação que estuda essas relações recíprocas, né, entre meio ambiente e saúde humana. Então, já faz um pouquinho mais de tempo que a gente entende que a gente impacta o meio ambiente, mas recentemente a gente tem entendido como esses impactos que a gente gera também vão impactar a nossa saúde, né? E a nossa pergunta aqui, né, seguinte, falaria justamente sobre isso, né, das práticas das comunidades quilombolas em que é possível enxergar essa compreensão dessa reciprocidade entre saúde e meio ambiente. Acho que você já acabou É, comentando um pouco, né? Mas se quiser isso, complementar. pronto, foi bem interessante, né? Até dos fatores que me motivou a estudar essa relação de saúde e ambiente, que boa parte dos estudos, né, a gente tem muita discussão a partir da perspectiva do risco, né? Então, degradação ambiental impactando negativamente a saúde. Então, poluição, né, doença respiratória, né? E aí a gente faz sempre essa perspectiva a partir do risco. E eu queria compreender o contrário, o caminho contrário, de que forma as nossas práticas, os nossos saberes, né, de produção, de cuidar da saúde impactam positivamente, né, o meio ambiente, né, de que forma, né, claro, a partir dessa perspectiva das comunidades quilombolas, né, e aí foi interessante, né, alguns relatos, como por exemplo a utilização de plantas medicinais. Então, né, uma das participantes da minha pesquisa, ela falou, olha, aqui a gente, né, tem um cuidado, né, meus pais falavam, né, que a gente, quando ia tirar determinada planta, determinada erva, né, no rio, tinha que ter cuidado para a quantidade que tirava ou para não deixar cair no rio, porque aquilo ali era tóxico para os peixes. Né? Então, o outro, né, mestre, ele falava, olha, a gente vai e só tira exatamente aquela quantidade, né, do tronco, da lasca, quantidade para poder a gente utilizar, para poder a árvore se regenerar e a gente ter. Então, esses saberes, eles são muito, né, as plantas, a questão também das rezas, né, da alimentação saudável, tá muito relacionado positivamente a essa perspectiva da conservação, né, tendo em vista essa indissociabilidade entre, né, humano e natureza, né, nessa perspectiva, né, deles. Então, eles entendem essa relação, né? Não uma relação só de uma prestação de um serviço, né, que a natureza vai fazer, a árvore vai me conceder, né, vai me conceder sombra, vai me conceder frutos, não, não é apenas isso, mas é uma relação mais próxima, né, de saber que somos todos, né, seres, né, dentro dessa, como você fala, né, dessa grande casa, dessa casa comum. Essa concepção acaba também influenciando como eles cuidam e praticam a saúde a partir da utilização dos recursos, né, naturais, né, numa relação, uma utilização bem cuidadosa, né, nesse cuidado, nessa relação de troca. É uma relação também de um saber, de uma prática que é partilhada entre as pessoas, né, então por isso que não há um processo de cobrança. Né? Então, na maioria né, das comunidades, quem reza não cobra, né? Eles vivem, né, a pessoa pode doar, mas não há uma cobrança. Né? Da mesma forma, quem faz né, trabalha com as plantas medicinais, com chás, né? Então, porque eles entendem, né, que, né, aquele saber, né, uma dádiva, é um bem que deve ser partilhado. Da mesma forma,
né, a relação com as pessoas, né? E aí, só para poder ilustrar isso, uma das comunidades, eu fui em 2016, 2016, 2017, a gente teve uma das piores secas aqui do Nordeste. E os mais antigos lá falavam: eu tenho 80 anos, nunca vi uma seca dessa aqui. Acho que foi noticiado no Brasil todo, foi uma seca muito grande. E aí, logo depois que começou a chover, eu tive em uma das comunidades e um dia eu estava indo, a comunidade fica bem no alto, e aí eu vi um agricultor que estava debrulhando feijão, né? Colocou o feijão, né, verde para secar e estava debrulhando. E aí eu pedi, né, posso fazer uma foto sua? Que eu achei muito interessante, né, o feijão, e ele também fiz a foto. Fui na casa do mestre, que era bem no alto, né, lá na ladeira, subi. Quando eu voltei, ele parou o carro, me falou comigo, ó, e me entregou, me deu um saco que tinha mais ou menos uns 20 quilos de feijão verde. Feijão verde, não sei aí, mas aqui é muito caro, né? Então, um saquinho de meio quilo, às vezes, é R$ 10, né? E aí ele me deu, e eu quis pagar, né? Logo na primeira, né, o que que eu pensei? Eu falei, não, poxa, ele é agricultor, vive disso, né? Veio de um período de seca muito grande, né? E quis pagar. E ele não quis receber de forma alguma. Ele não quis, não quis, não quis. E ele falou, não, tipo assim, a natureza me deu, né? E eu quero te dar. Então isso aqui é um bem coletivo. E mesmo eu sendo de fora da comunidade, né? Mas foi uma plantação boa, né? E ele se sentiu, né? E eu tive dificuldade de compreender, porque até fiz até o cálculo. Eu falei, meu Deus, se isso aqui, né, ele fosse vender na feira, né, um feijão, né, que é caro, né, que é difícil, que não vende, não é muito comum de achar, né, sem agrotóxico, né, aqui ele tinha X, né, reais. E aí foi tão interessante esse evento, que aí eu vim com tanto feijão, mas era tanto feijão que eu fui. Aí no condomínio que eu moro, eu saí distribuindo para os vizinhos que eu nunca nem tinha falado. E aí isso, a relação, né, da reflexão de como, né, às vezes a gente mora e esse modo, né, é ocidental. Então eu moro num condomínio fechado onde eu não conheço meus vizinhos, né, e aí uma pessoa, né, de uma comunidade, então aquela ação dele, né, foi um bem que eu acabei. Era tanto feijão que eu não ia conseguir consumir, isso me motivou a, né, a partilhar com os vizinhos, né? Então isso foi um evento bem interessante para mostrar como essas práticas, esses saberes, né, esse modo de vida, né, lidam com essa relação, né, dos recursos naturais. Então, muitos deles entendem como bem, né? Então, se é bem, né, ele é coletivo e é coletivo né, e a gente sabe que tem muito essa relação dos de fora e de dentro da comunidade, até porque é uma comunidade tradicional, né, e eu, né, quanto pesquisador, não pertencia àquela comunidade, mas ele entendia que aquele bem como um bem, né, de um fruto de um recurso, né, que não é restrito àquela comunidade, é um recurso natural e vai muito nessa lógica que vocês falaram aí, né, né, somos todos pertencentes dessa grande casa, né, e daí esse sentimento dele de partilha, né, ele suscitou também em mim essa necessidade de partilhar aqui, né, de estabelecer um pouquinho nessas relações. É aquilo que a gente fala, né, a gente começa a se familiarizar com o estranho e estranhar o familiar, né? Nessa relação com povos que têm outras visões, né? Que a antropologia fala muito disso. Isso é bem interessante e a gente só consegue também até refletir, ressignificar aquilo que a gente naturaliza e entende como natural, né? A partir dessa nossa visão, dessa nosso modo de vida ocidental, a partir dessa relação com outros grupos que têm outros modos de vida, outras visões, né, e que a gente tem bem perto da gente, né, que a gente ainda tem, né, que são os povos e comunidades tradicionais. Não, super interessante. Me chama a atenção particularmente o quanto as articulações comunitárias, né, esse apoio, por exemplo, o gesto do mestre ter podido te dar, né, essa saca de feijão, né, é uma alternativa extremamente viável e prática frente à escassez, né, frente às nossas várias demandas. Eu acho que isso é uma lição fundamental. Né? Eu acho que hoje, se eu sair na rua e for levar um bolo de laranja para os meus vizinhos, né, que eu não tenho contato, né, vão falar, nossa, mas o que é isso? Né? Por que você está fazendo isso? De onde é que isso veio? Né? Enfim, tudo isso é bastante entrelaçado na nossa visão, né, de como agir socialmente, inclusive. Professor, eu queria fazer uma outra pergunta aqui, né, já inaugurando o nosso último bloco, na verdade, né, relacionada a desafios e dificuldades. Eu não tenho como não comentar, né, esse momento de tristeza completa em que a gente vive, de abandono do Estado, né, e nesse momento, sobretudo na área da saúde.
né, na forma da negligência histórica, né, em que a gente tem tido e que hoje culmina até na falta de anestésicos em unidade de tratamento intensivo, né, pessoas passando por procedimentos extremamente dolorosos sem nenhum tipo de anestesia. Isso é uma tortura, né, e ainda mais nesse contexto, particularmente no Acre, né, em que a gente teve junto um apagão, né, do sistema elétrico, e ontem o governo federal apresentou um projeto de privatização, né, dos sistemas nacionais de distribuição elétrica. Né, para mim isso é um contexto de não só negligência, mas possivelmente criminoso do Estado frente às populações, né, aqui no Brasil. Eu queria te perguntar, na verdade, né, o que você diria que são os principais desafios relacionados à saúde da população negra e quilombola hoje em dia, né, e o que é possível fazer para superar esse cenário de desafios. Bom, uma questão bem interessante. Um dos principais desafios hoje é a gente não perder o que a gente conquistou, né? Né, a luz de muita luta, muita mobilização, muito sofrimento. Então, acho que a defesa do SUS, né, e as povos comunidades tradicionais, a população negra, que é majoritariamente SUS dependente, né, é mais impactada, né, por esse processo de destruição, de escateamento. Então, né, desde o processo de redução, né, das equipes de saúde da família, né, e aí a gente entende, né, saúde a partir de uma perspectiva da intersetorialidade. Então, para as povos comunidades, a gente teve, nos últimos anos, a redução, né, da emissão de títulos, né, um retrocesso muito grande dentro da agenda, né, de regularização fundiária dos povos comunidades tradicionais, da própria garantia de direitos, né? Então, isso enquanto uma política de governo, né? Então, isso ficou muito nítido desde né, da campanha eleitoral, né? Então, né, né, que é o atual presidente, ele deixou muito claro isso. E isso acaba, né, se configurando agora nas dificuldades que né, as comunidades quilombolas estão tendo, em relação ao próprio aparelhamento do INCRA, né, e dos órgãos que devem, né, garantir a efetivação desses direitos. Então, isso está, né, também atrelado à discussão de saúde. Né? Esse processo de cateamento do SUS, daquela emenda constitucional, a PEC da morte, que congelou os gastos públicos por 20 anos, e tem, né, o SUS ele sempre vivenciou um processo de subfinanciamento, e agora ele está vivenciando um processo de desfinanciamento, com aumento de demanda. Então, a gente tem um aumento de demanda de serviços, né, e uma redução de recursos, e a gente sabe que a corda sempre vai arrebentar do lado mais fraco, o lado mais fraco é preto, é periférico, está na zona rural também, nas comunidades tradicionais, então isso há um impacto bem direto. Então, de modo geral, esses impactos, né, relacionados a esse processo de sucateamento e esfarelamento do Estado, né? Então, isso é o fato. Agora, o fato interessante é que quando esse presidente ganhou, né, a gente estava, né, de um modo geral, aquela aflição, aquela angústia, e aí eu estava também no período de campo, né, fazendo outra pesquisa, e eu perguntava para as pessoas, né, para esses mestres, o que eles achavam, aí eu ficava espantado com a serenidade deles. Tipo assim, meu filho, não. A gente desesperado aqui, aquela, né, e tudo está se concretizando, né? Aquilo até pior do que a gente imaginou, a realidade é essa, mas, né, isso a gente já previa, não sabia como ia ser, mas, né, boa parte deles muito serenos, muito tranquilos, porque para eles, como eles falaram, Roberto, né, isso é apenas mais um desafio para a gente, é apenas mais uma fase difícil. Então, isso, né, para a gente não é o fim do mundo, né, e a gente vai resistir assim como a gente vem resistir. Então, a resistência um elemento, não existe comunidade tradicional, não existe comunidade quilombola, não existe saúde, né, não existe população negra, né, sem a resistência. Se a gente não fosse resistente, a gente não estaria nem mais aqui, porque o projeto desse país era um projeto mesmo de extermínio, ainda continua sendo.